sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Diga prosperidade e paz. Amém? Se eu fizer o quê? Se eu guardar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor. Amém? Então, guardar a palavra de Deus sempre vai vir uma promessa na nossa vida. Quem guarda é aquele que ouve. Quem ouve é aquele que pratica. Então, ouvir a palavra de Deus vai trazer uma bênção de se prolongar os anos sobre a nossa vida com paz e prosperidade. Que maravilha! Começar a meditar em Provérbios é tão rico, né, amados? Começar a meditar na palavra de Deus, a gente já é abençoado quando a gente recebe, se entrega, e a palavra faz parte também da nossa vida, amém? Então vamos lá, vamos ler o versículo 3. Fala assim, ó, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Jamais abandone a fidelidade. O amor e a fidelidade também fala de fazermos a nossa parte. Se você é fiel, Deus ele é sempre fiel. Deus é fiel à sua palavra. A palavra de Deus ela há de se cumprir na vida daquele que é fiel também. Amém? Deus é maravilhoso, as suas promessas e a sua palavra jamais vão passar, tudo passa, mas a palavra dele não, ou seja, sempre vai se cumprir na nossa vida. E o amor também é lógico, que fala do fruto do Espírito. O amor, Deus é amor, ou seja, a presença de Deus na nossa vida faz com que a gente viva uma vida de amor, de fidelidade. E essa reputação de quem ama e é fiel, sempre é reconhecida, sempre é conhecida. As pessoas vão te conhecer como uma pessoa fiel, como uma pessoa que entrega amor. Se eu fosse falar do meu pai, por exemplo, e todos que eu ouço falar, eu desconheço alguém que diga que esse homem de Deus não é temente ao Senhor, não anda nos princípios de Deus por toda a sua história. Então, as pessoas, eles o reconhecem, né? Uma pessoa de amor. Quem reconhece o pastor Michel como um pastor também do amor, não é verdade? Ele, a Karina, a pastora Karina, são muito amorosos. Então, Deus, ele vai nos entregando essas bênçãos, é fruto do Espírito Santo, e nós seremos conhecidos. Não apenas aqui na terra, com os homens, com uma boa reputação, mas os céus também nos reconhecem, amém? Deus é maravilhoso. Vamos ler, avançar? Eu li até o 4, né? Vamos ler o 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Glórias a Deus. Bom, confiar no Senhor é algo que agrada a Ele. O Senhor, a palavra de Deus diz, provai e vede que o Senhor é. Quem que Ele é? Provai e vede que o Senhor é bom. Quando nós somos fiéis, quando nós confiamos no Senhor, nós vamos passar pelas provas, diante da fidelidade, diante do amor, diante da confiança, diante desse zelo, né? Nós estamos tomando tanta palavra abençoada aqui nesses versículos, não é verdade? Deus, ele vai se agradando de nós. É caráter de quem é fiel confiar no Senhor e andar fazendo tudo com que a sua palavra nos ensina, e Ele mesmo endireita os nossos caminhos. O que isso quer dizer, amados? Quer dizer que a gente não vai ficar dando cabeçada por aí na vida, a gente não vai ficar perdendo tempo quando nós confiamos em Deus. Porque quando nós confiamos, nós vamos passar pela prova, vamos ser aprovados e vamos ser colocados em outros lugares. Nós não vamos ser aquele que serão confundidos, mas o Senhor, Ele tira os obstáculos, Ele endireita a nossa vereda, amém? Ele nos leva para uma rota certa, amém? Confiar em Deus faz com que Ele endireite o nosso caminho, ou seja, nos coloca numa rota certa, e isso é maravilhoso.
Por isso que nas aflições nós temos que ter bom ânimo, temos que perseverar. A perseverança produz maturidade, vamos agradando a Deus, vamos provando da fé, vamos provando e vendo que o Senhor é bom, e Ele vai nos colocando sempre no caminho certo. Muitas vezes a gente vê as pessoas batendo cabeça, sofrendo demais na vida, patinando, rodando com os mesmos problemas. Isso é porque não está caminhando com fé, confiando em Deus, não está perseverando da forma correta, porque quando nós andamos debaixo da palavra de Deus, com fé no Senhor, confiando nele, Ele endireita o nosso caminho e nós não seremos confundidos, amém? Vamos ler mais dois? Já tenho tempo, eu sei que hoje eu estou mais breve aqui com o tempo. Vamos ler o versículo 7 e 8. Não seja sábio segundo os seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, amém? Lembre-se sempre que a sabedoria vem de Deus, que o Senhor, Ele não vê como o homem vê. O olhar de Deus, ele é muito superior, ele é muito além, porque Deus é santo. E o homem carnal não consegue discernir as coisas do Espírito, e o olhar do homem carnal, ele é sujo, ele é torpe. Tem um versículo que fala que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom. Não é verdade? Então, quando a gente lê que até os ossos, né? Até os nossos ossos nós vamos ter vigor, nós vamos ter força. O que é isso? Quando nós andamos em retidão ao Senhor, quando nós deixamos a sabedoria dele entrar, a gente não se estressa facilmente, porque nós sabemos que qualquer provação, qualquer situação adversa que a gente enfrenta, Deus ele está no controle, Deus está no comando, nós temos paz, nós temos tranquilidade, Deus sempre está nos ensinando algo. Então o olhar nosso deve ser sempre aquele olhar, vamos ver o que Deus está querendo me ensinar com essa situação. Porque nós somos filhos, nós somos cuidados por Ele. Quem entregou a vida ao Senhor aí? Todos nós entregamos o nosso caminhar na presença de Deus. E isso é maravilhoso. Porque então, Ele vai nos dar paz até mesmo a guerra. É uma paz que excede o entendimento. Nós vamos deitar e nós vamos repousar e descansar à noite. Amém? Glórias a Deus. Vamos ler mais dois? Honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Repita comigo, plenamente cheios. Amém? E os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, quando nós honramos a Deus com os nossos recursos, isso sempre será uma semente para uma grande colheita. Amém? Honrar o Senhor, aqui fala honrar também com os nossos recursos, isso sempre vai ser uma semente para uma colheita. E como ninguém pode vencer Deus no dar, entregar e semear os nossos recursos diante do altar do Senhor, que é um solo, não existe solo mais fértil, certamente nós vamos colher muitas bênçãos também. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos ler mais dois aí, já para indo para o encerramento da minha parte aqui hoje. Vamos ler o versículo 11 e o 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Amém? Esses versículos eu sou apaixonado. Se a gente lembrar também, tem um Provérbios, né, capítulo 12, verso 1, fala assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas aquele que despreza, que odeia a repreensão, é tolo. Então quando a gente está falando também aqui, foi numa sequência aqui de semeadura e de bênção, tanta palavra de bênção, de prosperidade, de vida, de saúde, não é verdade? O Senhor não é a videira verdadeira e nós os ramos. Quando nós aceitamos a correção, quando nós nos deixamos ser moldados por Ele, isso é
maravilhoso, isso é também sabedoria, sabedoria. Se nós buscarmos aonde estão as nossas falhas, os nossos erros, nós podemos crescer mais rápido. Tem gente que fica fechando algumas portas para Deus podar, para Deus moldar, e isso atrasa a bênção. Mas todas as vezes que nós aceitamos a disciplina, Deus ele corrige e disciplina aquele quem ele ama. Por quê? Porque ele quer ver você e eu crescemos. E sem poda não tem crescimento, sem poda não tem frutificação. Quando está ali um ramo ali, bloqueando de uma forma que ele não vai dar fruto, o pai sabe exatamente aonde tem que ser podado, amados. Na videira mesmo, se você não cortar, ali se você não podar certo, antes que venha o momento da seiva subir e das folhas e começar a florescer e vir as flores e depois começar a vir os frutos, se você não podar os ramos certos, a frutificação não vem, as folhas, elas só crescem umas folhas ali mirradas, mas as flores não vêm e o fruto não vem. É como um joio e um trigo, parece que está tudo bem naquele lugar ali na videira, nasceu as folhas, porém não vem fruto, não vem flores anunciando fruto. Então nós temos que nos entregar ao Senhor, para que Ele nos pode, para que Ele nos molde, porque a seiva que vem dEle, Ele é a videira verdadeira que quer nos alimentar, que quer nos abençoar, que quer nos fazer frutificar, prosperar nos seus caminhos. Nós temos que entregar ao Senhor, provar e ver de que Ele é bom. Confia no Senhor e no mais Ele fará. Ele nos ama e tem o melhor para os seus filhos, amém? A prosperidade, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Deus é fiel e fiel o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Nós temos que ter um olhar espiritual e não carnal, sempre procurar a se entregar, a buscar em Deus aquilo que Ele está nos ensinando, na sua palavra aqui. Esse capítulo de Provérbios 3 tem ainda muita coisa, mas não, eu vou ler mais um versículo só, mas a grande verdade é que se nós nos sujeitarmos, ouvimos e obedecemos, nós viveremos o melhor, comeremos o melhor dessa terra, nós vamos viver bem, amados. A palavra de Deus, ela tem ali, o Senhor nos ensina que servir ao Senhor também é renúncia. Também precisa ter da nossa parte a entrega. Também precisa ter da nossa parte a atitude, a decisão. E nem sempre isso é fácil. Muitas vezes é doloroso. Mas a recompensa para aquele que obedece à palavra de Deus, nós vamos viver delícias, amados. Amém? E tudo aquilo que a gente entregar, se a gente lançar uma semente, talvez um dia mais de sofrimento, mas nós vamos colher, e nós vamos sorrir muito, nós vamos nos alegrar muito na presença de Deus. Amém? Vamos ler um último versículo aqui, que é nesse mesmo capítulo. Vamos ler o 28, que fala assim: não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhe darei algo, se você pode ajudar hoje. Não quis também ler esse versículo, amados, né? Porque nós recebemos muita instrução, que aparentemente ali é algo direto para nós, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos e abençoados, e essa palavra também é dessa mesma forma, mas a palavra de Deus sempre vai nos ensinar que quando nós recebemos algo, é também para entregar, é também para abençoar. O Evangelho de Cristo nos ensina, Tiago 1,27 fala que a religião pura é ajudar também o órfão e a viúva, ou seja, aqueles que estão necessitados. Então nós não podemos, amados, nesses momentos, e aí nós vamos ofertar também, e certamente nós teremos uma grande colheita, mas nós não podemos deixar de olhar para o nosso irmão também. Amém? Às vezes Deus coloca pessoas perto de nós, para nós sermos abençoadores. E muitas vezes também é com recursos. A palavra de Deus fala que se nós fizermos a um dos pequeninos, se nós fizermos a nossos irmãos, se você pode fazer o bem e não faz, nós estamos errando.
Então nós temos que amar também com entrega, porque amor é uma decisão, não busca o seu próprio interesse. Então vamos abrir os nossos olhos e vamos ser abençoadores, vamos abençoar os nossos irmãos, vamos abençoar na casa de Deus, vamos ser fiéis ao Senhor, e Ele mesmo vai nos abençoar. De todos os lados nós seremos abençoados. Se formos para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, nós vamos ser abençoados. Amém? Vamos ficar de pé? Graças a Deus. Esse é o momento que nós vamos ofertar ao Senhor. E a palavra de Deus nos ensina: Deus ama quem dá com alegria. Amém? Nós entramos num novo tempo. Eu creio que muitas coisas vão acontecer por esses dias. E até o final do ano, tenho certeza que nós vamos experimentar muito milagre, muita bênção. O Senhor está assinalando de todos os lados. E na minha vida também, no meu lar, na minha casa, tem muitas coisas acontecendo. E se está acontecendo na minha vida, também vai acontecer na sua. Tenho orado por muitos de vocês, na verdade eu oro por toda a igreja, mas muitos nomes eu tenho lembrado. E eu tenho certeza que Deus está ouvindo a minha oração. Amém? Vamos orar ao Senhor e vamos aquilo que Deus vai tocar no seu coração. Você vai ofertar, você vai dizimar, você vai primiciar, mas com amor ao Senhor. Coloca a mão no teu coração, feche teus olhos por um instante. Senhor, os teus filhos, meu Deus, nessa hora receberam uma palavra de bênção, de instrução, mas a tua palavra sempre que nos instrui, já vem com uma carga de bênçãos, uma multiplicação em bênçãos, porque o Senhor nos ama. E a tua palavra diz que o Senhor tem prazer em nos abençoar, o Senhor é galardoador dos que o buscam. Meu Deus, o Senhor conhece cada um e cada necessidade, meu Deus. Que nessa área financeira eles sejam desatados, que na saúde aqui, como nós lemos e recebemos, sejam também desatados em nome de Jesus, que no amor ao próximo também, Senhor, e para ajuda, auxílio dos nossos irmãos, eles também despertem esse olhar, também para ofertar na tua casa com grande amor no coração, meu Deus. Assim seja os teus filhos. E se as primícias são santas, todo o resto também é. Desperta o teu povo e abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ofertar, dizimar na casa do Senhor. Se você vai fazer por Pix, se você vai fazer pelos aplicativos, né? Vai colocar aí o CNPJ da igreja, fica à vontade para fazê-lo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos na casa de Deus, nos alimentarmos da sua palavra, né? O Senhor Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra é um alimento para nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. Consagrar os nossos dízimos, as nossas ofertas na presença de Deus, certamente isso é agradável. Chega diante do Senhor de uma forma agradável. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos consagrar. Você que está ofertando, você que ofertou através do Pix ou do aplicativo bancário, Deus certamente está olhando para a tua oferta nessa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Pai de amor, aí está diante de ti, Senhor, ó Deus, os dízimos, as ofertas dos teus filhos, Pai. Senhor, que essas ofertas, esses dízimos cheguem diante de ti com aroma agradável, meu Pai. Sejam os teus filhos prósperos e abençoados. E tudo aquilo que eles puserem as mãos, Senhor, esteja debaixo da tua bênção, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos nesta hora, ó Deus, com a bênção da prosperidade. E toda a igreja do Senhor diga amém. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, você que a trouxe, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus.
A partir do versículo 13, nós vamos estar meditando. Texto tremendo da palavra de Deus, né? Palavra tremenda. Antes vamos orar mais uma vez, amém? Feche teus olhos, repete comigo essa oração, repete comigo, diga: Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. Muito obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença neste lugar. Eu quero te pedir nesta hora o perdão dos meus pecados. E também quero lhe pedir nesta hora, Pai de amor, que a Tua palavra venha falar ao meu coração, à minha vida nessa hora. E que nada, Senhor, possa roubar, nenhuma desatenção, mas que a Tua palavra entre no mais profundo do meu coração e da minha alma. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus diz assim, presta atenção. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes então ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem disse isso? Vamos ver se vocês estão atentos aí. Simão Pedro, guarda esse nome. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. E desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha subir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. O que Pedro fez? Começou a repreender Jesus. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Posso ouvir amém?
Diga à pessoa que está aí do teu lado, Deus vai te abençoar poderosamente nessa palavra. Você vai ser muito abençoado nessa palavra. Amém? Presta muita atenção nesse texto. Jesus ele vai até um lugar chamado Cesareia de Filipe. Cesareia era o nome de uma cidade. Tinha duas Cesareias. Essa daí era de Filipe, discípulo de Jesus, que tinha nascido lá nessa cidade de Cesareia. Por isso, aqui no texto fala Cesareia de Filipe, né? E o nome Cesareia, não precisa nem dizer, é homenagem a César. Por que César? César era o imperador romano. Israel agora era parte do Império Romano. Era uma nação livre. Os romanos deram algumas regalias para Israel, tipo, eles têm os seus deuses, ele pode servir ao seu Deus, né? Mas a verdade é que Israel estava debaixo do domínio, tinha que pagar tributos ao Império Romano. Então, esse era o contexto da época. E, de uma certa forma, os romanos toleravam a religião dos judeus, o templo dos judeus, eles não brigavam com os judeus. Por que isso? E é importante a gente conhecer um pouquinho do contexto histórico. Eu vou entrar um pouquinho no contexto histórico para você entender. Um pouco antes dos romanos se tornarem um império mundial, que eles se tornaram, eles tiveram que vencer um outro império que havia naquela época, nos 3 últimos séculos antes de Cristo. Que império era esse? O Império Grego. O Império Grego foi vencido pelo Império Romano. O Império Grego foi absorvido pelo Império Romano. Os romanos, eles prevaleceram contra os gregos. Os gregos tinham se tornado um império mundial, porque um dos seus reis principais, né, o imperador chamado Alexandre o Grande, ele havia conquistado o Império Medo-Persa. Então os persas que tinham invadido Jerusalém, os assírios, depois os persas, tudo isso está tratado lá no Velho Testamento, né? Fala de um rei chamado Rei Assuero, né? Um rei chamado Xerxes. Então essa história que eu estou falando aqui para vocês é a história do contexto um pouquinho antes dos romanos tomarem o poder. Alexandre o Grande morreu muito jovem, 30 e poucos anos. E os seus generais que o sucederam dividiram o Império Grego em alguns segmentos. Um ficou lá com o Egito, outros ficaram aqui com a região da Palestina. E o que ficou com a região da Palestina era um general chamado Epifânio, Seleuco Epifânio, né? Ele tomou conta ali, né? Antíoco Seleuco Epifânio. Esse rei, ele se levantou contra a religião dos judeus. Eles destruíram o templo de Jerusalém, tanto que o templo que foi reconstruído por Herodes, né, na época dos romanos, um pouco antes, tinha sido depois da patifaria que os gregos tinham feito lá. Eles chegaram até a servir holocaustos no templo do rei de Israel, né, do Deus de Israel. Eles serviram até o holocausto, sacrificaram um porco lá dentro do templo de Jerusalém. Você imagina o quanto isso feriu. Então teve uma guerra civil, todo um contexto, eles se rebelaram contra os gregos, né, contra Antíoco Epifânio, e eles prevaleceram naquela guerra, e era um contexto que os romanos já estavam guerreando com os gregos. Então, sabe aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Agora você entendeu tudo. Então os romanos falaram, pô, esses judeus aí, esse povo aí não tá ruim não, mas vamos ser legal com eles, né?
E na época de Jesus, o contexto era esse. César reinava sobre toda a terra ali, aquele mundo daquela época, e os judeus tinham um certo privilégio, eles podiam, e fizeram um novo templo, começaram a adorar ao Senhor, e os romanos não criavam caso com eles, né? Só depois, no final do primeiro século, que Jerusalém foi destruída, né, que eles se rebelaram contra os romanos, e aí é outra história. Mas por que eu estou falando isso aqui, esse contexto? Porque esse lugar aqui, aonde Jesus está, Cesareia de Filipe, presta muita atenção, fica na base do Monte Hermon, que é o monte aonde as águas do monte vão fazer os afluentes que vão descendo ali do monte. O monte é muito alto e ele congela, então o degelo daquele monte vai formar o Mar da Galileia e depois vai formar o Rio Jordão. Então lá, nesse lugar, em Cesareia de Filipe, é muito interessante, eu não sabia disso, mas é bom a gente estudar a Bíblia, mas também a gente conhecer essas peculiaridades, né? Lá em Cesareia de Filipe, tinha uma caverna, tinha uma porta, um portal ali, e era um lugar sagrado, venerado pelos gregos. E ali eles faziam oferendas, eles sacrificavam animais a uma divindade, essa divindade chamava Pan. Pastor, o senhor está falando tanta coisa aí, mas é interessante você saber disso. Como que era esse Deus Pan dos gregos? Eu vou só dar uma pista para vocês, vocês vão entender o porquê dessa palavra. Era um ser que era corpo de homem, tinha uns chifres na cabeça, tinha pé de bode, olha que coisa interessante, corpo peludo, pé de bode, chifre na cabeça, e tocava uma gaita. Era ele, era o cão, o próprio Satanás, era o Deus Pan, era o Deus Pan, e ele tocava música, ele era um músico. Se você ler a Bíblia e estudar, você vai ver que antes de Satanás se tornar o diabo, dele ser expulso dos céus, dele cair dos céus, ele fazia e era o representante, era um querubim ungido da guarda, que cuidava do louvor e da adoração nos céus. Não é interessante isso? Pergunta para o irmão que está aí do teu lado, você sabia desse contexto? Cesareia de Filipe, meu irmão. E quando ali, que é a nascente do Rio Jordão, que vai descer e vai formar o Mar da Galileia, e depois o Rio Jordão vai atravessar todo o contexto, todo o território de Israel. Ali eles sacrificavam para esse Deus, porque eles faziam atos proféticos ali. Ali estava dizendo, todo esse território, por onde essa água sair, com este sangue desses animais, por onde essa água passar, vai ser um território da nossa divindade. Então esse território não é mais o Deus de Israel. Isso era uma afronta. E Jesus leva eles até aquele lugar, irmãos. E aquele lugar é interessante, tem uma porta assim, parece uma boca, né? Na montanha. E você olha ali, as águas do Jordão começam a sair dali, sai da pedra, da rocha, e vai ali em Cesareia de Filipe, desce e vai para o Mar da Galileia. Mas como pode uma coisa dessa? Mas ali é uma porta, é um portal. E os gregos trabalhavam muito, todos que afrontam ao Senhor, todos que adoram outros deuses, todos aqueles que são idólatras, eles servem a outros deuses. Ali eles diziam, naqueles atos proféticos, esse território nos pertence. E Jesus leva os seus discípulos até lá. E Jesus mostra para eles aquela porta. O interessante é que Jesus pergunta para eles, o que o povo aí está dizendo, da região aí está dizendo? Sobre mim,
eles acham que eu sou? E os discípulos vão responder, uns falam que o senhor é João Batista. Pô, mas o João Batista já tinha morrido. Não, outros dizem que é Jeremias, ou Isaías, ou Elias. Então, o povo, naquela época não tinha internet, né? Eles achavam que era João Batista, alguns. Então o povo está dizendo isso. Aí Jesus pergunta para Simão. E ele diz para todos os discípulos: e vocês, o que vocês dizem sobre quem eu sou? E aí a Bíblia fala, eu acho tremendo isso aqui, porque aqui é muito revelador. A Bíblia diz que Simão respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa tremenda, né? Que revelação. Tu és o Cristo, não tenho dúvida. O Senhor é o Messias, é aquele que haveria de vir, o Salvador. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vira para ele e fala: Simão Bar-Jonas. Jesus não chama ele de Pedro, porque Pedro não era o nome dele, Pedro era um apelido que Jesus tinha dado para ele. Jesus chama ele de Simão Bar-Jonas. Por que Bar-Jonas? A palavra Bar-Jonas significa filho de Jonas. O nome do pai de Simão era Jonas. Simão, filho de Jonas. Não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai Celeste, foi o Espírito Santo que falou com você e te deu essa revelação. Pela primeira vez, alguém diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E esse privilégio foi de Simão Bar-Jonas, que Jesus, no primeiro encontro com ele, disse: o teu nome não vai ser, você não vai ser conhecido mais como Simão. Mas ali Jesus faz questão de chamá-lo de Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas isso foi uma revelação do Espírito Santo. Também eu te digo, tudo aquilo que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus. Eu te digo, você também é Pedro. E Pedro significa consistência, pedra. Porque o nome Simão, já falei isso aqui para a igreja, significa aquele junco, aquelas taboas que estão no rio. Shimon no hebraico é aquilo que o vento bate, leva para um lado, para o outro, não tem constância. Mas Pedro, Jesus falou: você vai ser conhecido como Pedro. Eu vou te chamar de Pedro. Mas ele era o Simão Bar-Jonas. E Pedro é pedra, tem consistência. Quando ele responde para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele está sendo consistente, ele está com a revelação, ele está com a palavra. Então, Pedro, nesse sentido ali, é a revelação de Deus. Alguém que teve a revelação de Deus, alguém que tem constância, e assim são os discípulos e a igreja do Senhor Jesus, amém? Porque a igreja do Senhor Jesus não anda batendo o vento, levando para um lado ou para o outro, mas quem tem a revelação do Senhor Jesus tem consistência, tem firmeza, está firmado na doutrina. Isso não quer dizer que a igreja foi fundamentada em cima de Pedro, como creem os católicos apostólicos romanos. Não é. Porque Pedro, nesse sentido aqui, é a consistência, a verdadeira doutrina. E esse texto é muito interessante, porque Jesus ainda diz assim: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Tu és Pedro, a minha igreja vai ser edificada, vai ser alicerçada na verdadeira doutrina,
e as portas do inferno. Interessante que muita gente pensa que é uma porta só. Não é, são várias. Por isso está no plural. Diga a pessoa que está aí do teu lado, tem muitas portas o inferno, viu? Tem muitas portas. Qual é a porta principal do inferno? A idolatria, que vem pela soberba. Foi assim que um querubim ungido da guarda caiu do céu, foi expulso do céu, Satanás, o diabo, porque ele atraiu a adoração para ele. Eu sou melhor do que os outros. Então o espírito de soberba tomou o coração dele, e ele queria ser adorado como se fosse o próprio Deus. Ele não tinha esse direito. Mas a porta principal do inferno é a idolatria que vem pela soberba. Então, amados, Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a principal delas, que é a idolatria, não vai prevalecer contra a minha igreja. E Jesus leva eles justamente no lugar da idolatria, no lugar onde a divindade lá, o chifrudo, o de pé de bode, o que tocava música nas matas, o próprio diabo ali personificado naquela divindade que os gregos adoravam. É o diabo. Ele tem muitas formas, ele aparece de muitas formas, mas a palavra de Deus diz que há um só Deus. E essa é a grande revelação que Israel teve, que os judeus tiveram, adorar o único e verdadeiro Deus. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Porque Jesus é o Messias, o prometido. Conforme está lá em Isaías, um menino vai nascer, um filho Deus vai nos dar. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Este é Jesus que Simão Barjonas teve a revelação. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus? É Ele. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E a principal porta que as pessoas vão para o inferno por causa disso é a idolatria. A idolatria do diabo. É tudo aquilo que tira Deus do centro e coloca alguma coisa como alternativa. E lá naquele lugar, Jesus faz questão de falar com eles isso. O interessante é que Simão Barjonas teve essa revelação. E aí Jesus começa a pregar para ele sobre a necessidade que ele teria que subir para Jerusalém, que ele ia morrer, que ele ia ser perseguido, que ele ia ser crucificado, que ele iria dar a vida por nós, mas que ele iria ressuscitar. E aí o Pedro, naquela hora cheio de autoridade, porque há pouco instante ele já tinha dito: tu és Simão, mas você é Pedro. Eu vou edificar a minha igreja sobre essa consistente revelação. Agora, o Pedro diz: não, Senhor, faz isso não, o senhor precisa pensar um pouco em si. O senhor tem que ter um pouco de amor próprio. Para que o senhor vai subir para Jerusalém? Eles vão te matar. Mas foi para isso que veio o Filho do Homem. Foi para isso que o Messias veio. Para dar vida por nós, pelos nossos pecados, tomar o nosso lugar. Porque aqui e em todo lugar nenhum homem teria condições de receber essa graça salvadora se não fosse o sacrifício de Jesus. E naquela hora Jesus, conhecendo o coração de Pedro, ele chama ele de Pedro. Olha que coisa interessante.
Ele não chama de Simão Barjonas. Ele diz de uma forma categórica. Eu acho interessante que essa complementação do texto, as pessoas não leem. Jesus vira para ele e diz: arreda-te de mim, Satanás. Fora de mim, Satanás. Ei! Com a revelação de Deus, com o conhecimento de Deus, você não pode titubear e você não pode ter da mesma fonte jorrando água limpa e água amarga. Você não pode ser templo do Espírito Santo e templo de Satanás. Você não pode ter duas naturezas. Ouviu, Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Foi para isso que veio Jesus. Quantos estão entendendo? Essa história de dizer que Pedro foi o primeiro papa, isso é uma bobagem que não tem tamanho. Não tem tamanho. As igrejas naquela época eram conhecidas pelas cidades. Então tinha o bispo de Antioquia, tinha 7 igrejas lá em Apocalipse, que a gente tem pregado muito sobre elas, né? Igreja de Éfeso, tinha a igreja de Corinto, tinha a igreja de Esmirna. Cada cidade tinha uma igreja, mas a igreja é uma só. A igreja não é uma placa, não é uma denominação. Quantos estão entendendo isso aí? A igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. A igreja é o local onde a gente se reúne. O único Salvador é Jesus Cristo. E nós recebemos essa salvação mediante a fé. Então, não é a placa da igreja que vai salvar. Tem algumas igrejas que pregam isso. Não, tem que ser batizado aqui na nossa igreja, senão não vai ter salvação. Heresia. A salvação não está na placa da igreja. A salvação está em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso nós temos que pregar o evangelho consistente. O evangelho que é fundamento, que alicerça a verdadeira igreja, que é rocha. Porque esse evangelho foi Jesus Cristo que trouxe para nós. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então mesmo Simão, que foi Pedro, que teve a revelação, foi o mesmo Pedro que foi usado pelo Satanás. E você não vai ver nenhum católico falar assim: olha, o primeiro papa foi o Satanás. Não, foi Pedro. Mas Pedro não era nem o nome dele era Simão. Pedro é um adjetivo. Amém, igreja? Então nós temos que ser como Pedro, consistentes e alicerçados numa doutrina consistente, numa revelação da palavra de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o Senhor. Amém, irmãos? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, sobre a verdadeira igreja. Quantos podem dizer amém? E é por isso que existe muito conflito. Qual é a motivação da igreja? A obediência à grande comissão de Jesus. Essa é a chamada verdadeira da igreja. Quem é a igreja verdadeira está debaixo de uma chamada. E essa chamada é ganhar aquele que está perdido. Essa chamada é estender a mão para aquele que está necessitado. Essa chamada é resgatar vidas que estão indo para a ruína. Essa chamada é tirar as pessoas que estão nas portas do inferno
e trazê-los para a verdadeira revelação do Senhor. Amém, igreja? Existem portas de soberba, portas do inferno, prostituição, portas do inferno, lascívia, promiscuidade, portas do inferno, idolatria principal, que vem pela soberba. E é por isso que nós não devemos idolatrar sequer homens, líderes, porque todos são pecadores. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Oh, Jesus é bom demais. É bom demais. Então, amados, tendo essa consciência, longe de nós toda idolatria. Longe de nós. Não vamos idolatrar o homem, não vamos idolatrar coisas que nos tiram da... O que pode ser uma idolatria? Até o culto de si mesmo. Os gregos eram muito pródigos nisso, né? Tem até uma lenda sobre um tal de Narciso, que ele olhou na água e se apaixonou pela figura dele mesmo. Daí vem o termo narcisista. Isso tudo vem dos gregos, né? Eles se tornaram pessoas tão preocupadas com o que as outras pessoas vão achar e com ser belo. Geralmente essas pessoas são muito focadas. Não, esse cinto é Dolce & Gabbana, essa bolsa é Louis Vuitton, né? A pessoa fica cheia de... E geralmente esse pessoal da moda aí são muito narcisistas. São apaixonados por si mesmo. Tudo aquilo que tira Deus do centro se torna uma idolatria, amados. Até mesmo o culto à sua própria personalidade. Então não tem escapatória para nós. Se você ler lá em Romanos capítulo 1, você vai ver que por causa da idolatria Deus entregou os homens para desonrarem os seus corpos. Como pode ser isso? Idolatria? E o tema lá está bem claro. Então, existe a palavra do Senhor que não nos deixa fugir. Então, vamos guardar a essência do verdadeiro evangelho. Vamos guardar a nossa chamada. Nós não podemos viver de forma medíocre. Nós temos que viver como filhos de Deus. Como Pedro da revelação. E não como Pedro da apostasia. Nós temos que ser uma fonte que jorra para a vida eterna. Amém? Quantos estão entendendo essa palavra? Idolatria fora de nós. Longe de nós. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Só tem uma igreja. E essa igreja é a igreja do Senhor Jesus. Amém, amados? Diga, essa igreja, a única igreja, é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é a única igreja. Ai, pastor, então o senhor vai fundar uma igreja e vou botar o nome, a igreja de Jesus? Não, meu irmão, você tem que entender. Não é a placa, mas é quem nós somos em Cristo Jesus.
Diga, levanta a mão direita, diga: fora de mim, idolatria do diabo. Dentro de mim, a consistência da verdadeira revelação. Se isso é verdade, pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. É isso. No dia do arrebatamento da igreja vai ter assembleando subindo, vai ter assembleando ficando. No dia do arrebatamento do Senhor, da volta do Senhor Jesus, vai ter gente da Deus e Amor subindo e gente da Deus e Amor ficando. Vai ter quadrangular subindo e quadrangular ficando. Vai ter até avivamento pleno subindo e alguns do avivamento pleno ficando. Que Deus te guarde. Porque não é a placa e nem o nome, mas é a verdadeira doutrina. Amém, igreja? Fica de pé aí no seu lugar. Feche teus olhos. Repete comigo essa oração. Diga: obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa revelação. Não permita, meu Deus, Espírito Santo, me incomoda, me visita, me dê discernimento das coisas espirituais. Eu preciso, Senhor, ser como Simão Barjonas, que tem a revelação verdadeira, do que ser um Pedro jorrando águas amargas. Eu preciso, Senhor, estar alicerçado na verdadeira doutrina. Muito obrigado, meu Deus. Me ajuda nisso, Senhor. Tira do meu coração. Fecha, Senhor, o meu coração, que é templo, que é igreja. Fecha, Senhor, o meu coração para portas de inferno. Em nome de Jesus, eu te peço essa bênção. Diga amém. Pai de amor, nessa hora eu estendo as minhas mãos para abençoar os teus filhos, Senhor. Cobre eles com o teu sangue, meu Pai. Abre o entendimento dos teus filhinhos. Ó Deus, não permita, Pai, que nenhum deles se distraia ou fuja, Senhor, ó Deus, da verdadeira chamada e da essência do teu evangelho. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo essa bênção sobre a tua igreja, Senhor. E no nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, por essa vitória, meu Pai, por essa bênção, em nome de Jesus. E todo aquele que recebe essa palavra profética, diga amém. Diga graças a Deus. Que o amor do único e verdadeiro Deus, a graça e a salvação que está em Jesus Cristo somente, a presença bendita do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém, amém.